Mais uma vez estamos juntos. Agradecemos a Deus o privilégio que temos, apesar da enorme distância que nos separa. Essa distância pode ser vencida de duas maneiras. Uma, através da tecnologia. A segunda maneira, muito mais importante, muito mais edificante e permanente, é a ligação que é feita através do Espírito Santo de Deus. E é esta que nós queremos ter com você. Nós já falamos sobre as notícias mais importantes que você pode receber na sua vida. E a partir de agora, nós vamos trazer algumas advertências, algumas orientações para que você tenha cuidado. Cuidado com a sua identidade de discípulo de Cristo. E a primeira delas é cuidado com o auto-engano. Antes, porém, nós vamos à leitura da palavra e após a leitura da palavra nós retornamos para falar sobre este importante tema, muito importante para a sua vida. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A maioria das pessoas conhece a história do encontro de Jesus com Nicodemos. Talvez você também conheça essa história. Então você sabe que Nicodemos era uma pessoa muito importante. Se fôssemos comparar a estrutura da igreja da época com a atual estrutura, Nicodemos certamente seria um dos líderes nacionais. Provavelmente um presbítero, já que ele não era sacerdote. E Nicodemos era muito influente, com certeza. Ele era tão influente a ponto de, com uma intervenção sua, por fim a uma reunião dos 70 mais importantes líderes religiosos de Israel, mesmo que eles não tenham gostado muito do que Nicodemos falou, porque eles estavam planejando a morte de Jesus e já estavam condenando Jesus. E em João capítulo 7, verso de número 50, a Bíblia diz bem assim: Nicodemos, um deles, os fariseus, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Nicodemos também era um homem muito conhecido. Ele era mestre religioso em Israel. Era um dos principais dos judeus e fazia parte do Sinédrio, que era uma espécie de conselho gestor composto por 70 homens. A sua primeira aparição nos evangelhos acontece de uma maneira bem curiosa. Ele vai ao encontro de Jesus. Até aí tudo normal. O problema é que ele vai ao encontro de Jesus às escondidas. É bastante provável que ele já conhecesse um pouco da fama de Jesus, que estava se espalhando por todo o campo. Jesus fazia muitos sinais publicamente e muitas pessoas já começavam a crer nele, nos diz João, no capítulo 2, versos 23 até o verso de número 25. E é claro que esta novidade, a novidade a respeito de Jesus, logo chegou aos principais dos fariseus. Os fariseus eram conhecidos por serem os ferozes guardas da religiosidade dos judeus. E Nicodemos certamente ficou muito curioso. Ele queria saber o que estava acontecendo e queria saber quem era este tal de Jesus de Nazaré e se o que ele ensinava estava de acordo com a ortodoxia judaica, com as doutrinas dos judeus. Mas tinha um problema. Nicodemos era um dos maiorais. Ele era muito importante na sua cidade. Ele era muito importante na sua igreja. E este negócio de ser visto como um profeta de Nazaré da Galileia não seria muito bom para a sua fama. Ele não podia ser visto com aquele grupinho que veio da Galileia e ser um estranho profeta, porque isso seria motivo de vergonha para ele. E é por isso que Nicodemos vai até Jesus de noite. Pense numa cidade de ruas escuras e estreitas.
Imagine Nicodemos e talvez um ou dois companheiros de sua absoluta confiança se esgueirando à noite pelas vielas estreitas da cidade, tentando não ser vistos. Nicodemos estava com receio de ser desprezado por ir ao encontro de Jesus. Ele não queria ser acusado de ser um seguidor de Jesus, e aparentemente os fariseus souberam desta sua visita e o acusaram veladamente de ser discípulo de Jesus. Nicodemos tinha um nome a zelar. Era membro dirigente da maior igreja de Jerusalém. Naquele momento, isto para ele era mais importante do que ser um discípulo de Jesus Cristo. E esta é a principal característica que encontramos em Nicodemos. Ele dava grande valor à sua religiosidade. Nicodemos era um homem religioso. Guarde isto. A primeira característica de Nicodemos, que vai ao encontro de Jesus às escondidas e com vergonha, é que ele era um homem profundamente religioso. Em seguida, Nicodemos começa a sua conversa com Jesus de maneira educada, como convém a um encontro de mestres. Ele diz assim, veja só o que diz a palavra de Deus. Este, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece, ao menos formalmente, que Jesus é um mestre. Ele estava ensinando e os fariseus não tinham argumentos para contradizer o que Jesus ensinava. Mas o problema é que eles não entendiam quem era Jesus. Nicodemos não faz uma pergunta. Ele também não faz uma acusação, mas ele deixa implícito que não conseguia entender a natureza do ministério de Jesus. E isto por um motivo muito simples. Nicodemos era só um homem religioso. Ele era membro de uma igreja. Ele era só o líder da igreja de Jerusalém, mas ele não passava disso. A sua religião era de natureza institucional, era terrena. E veja só o que João nos diz em João 3,12. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? A natureza do ministério, do ensino de Jesus era diferente, porque era espiritual. E para entender o ensino de Jesus era necessário uma nova natureza. Era necessária uma natureza de origem espiritual, como mais tarde um outro fariseu chamado Paulo, depois de convertido, vai afirmar em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E esta é uma segunda característica de Nicodemos. Ele não reconhecia a superioridade de Jesus sobre a sua religião. Para ele tudo era uma questão de organização, hierarquia, tamanho, e se Jesus queria ser reconhecido como profeta, então ele deveria convencer o sinédrio de que de fato era um profeta da parte de Deus, porque mesmo com os sinais que ele fazia, eles ainda não criam. Depois de Jesus ter feito vários sinais, eles chegam até Jesus e dizem, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E era isto que Nicodemos era. Ele era um homem religioso. Muito provavelmente ia para a igreja mais vezes do que nós vamos. Era um homem de conhecimento. O problema é que Nicodemos não era um homem de fé. Jesus não age como um mestre religioso judeu agiria neste caso. Ele não dá explicações. Ele não tenta se justificar nem se apresentar. Nicodemos não fez uma pergunta e muito menos vai obter uma resposta. Jesus começou simplesmente a falar com Nicodemos. A expressão original na língua que João escreve em grego pode ser traduzida desta maneira: Jesus achou que era conveniente lhe falar as coisas como elas deveriam ser ditas. O verso 3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Não havia nenhum interesse da parte de Jesus em estabelecer um debate religioso. Não. Ele nunca fez isso. Ele também não estabeleceu debate político, nem mesmo diante de Herodes ou dos seus juízes naquela noite em que foi entregue por Judas Iscariotes. Jesus veio para ensinar a verdade, e é exatamente isso que ele faz com Nicodemos, porque Nicodemos tinha uma necessidade que precisava ser satisfeita. Era um homem profundamente religioso, era um homem com profundos conhecimentos doutrinários, mas ele tinha uma necessidade que precisava ser satisfeita. E o que Jesus fala para ele tem o objetivo de satisfazer não a sua curiosidade, não o desejo de explicações, mas Jesus vai satisfazer a mais profunda necessidade do coração de Nicodemos. Nicodemos já possuía respeito social, já possuía status religioso, já possuía grande conhecimento, mas precisava de algo que ele não podia obter por si mesmo e nem na sua religião. Ele precisava nascer de novo. E talvez você seja assim como Nicodemos. Ele era uma pessoa religiosa e com muito conhecimento religioso, mas ainda não havia nascido de novo. Eu preciso te perguntar agora: você já nasceu de novo? Eu não estou aqui questionando a sua religiosidade, não estou questionando a sinceridade da sua religião, mas você já nasceu de novo? Talvez você seja acentuadamente religioso. Desde a sua meninice você frequente uma igreja, mas você já nasceu de novo? Eu não estou aqui questionando o seu conhecimento doutrinário, talvez você seja melhor do que eu para falar sobre a sua religião, mas você já nasceu de novo? Você já entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus? Lembre-se das palavras de Jesus: se você não nascer de novo, de modo nenhum verá o reino de Deus. Por mais religioso, por mais cheio de conhecimento que você seja, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Veja só o que Jesus diz ao religioso, cheio de conhecimento, mestre de Israel: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Não saia daqui sem responder essa importante pergunta no seu coração: você já nasceu de novo? Já entregou a sua vida confiadamente nas mãos do Senhor Jesus, chamando-o de seu Senhor? Se ainda não fez, aproveite esta oportunidade e faça isto agora mesmo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.